Existe uma ferida em sua alma que o tempo parece não curar. Ela pulsa com uma dor silenciosa, um eco constante de um momento que partiu algo dentro de você. Outras pessoas podem não vê-la, podem até pensar que você já superou, mas você a sente todos os dias. É como uma farpa cravada fundo na carne do seu coração, que inflama ao menor toque de uma lembrança, de uma canção ou de um nome sussurrado pelo vento. Você aprendeu a conviver com essa dor, a construir sua rotina ao redor dela, mas no silêncio da noite, quando as distrações se calam, ela se manifesta, lembrando-o de que algo ainda está quebrado, que uma parte da sua paz foi roubada e permanece cativa. Essa ferida que não fecha é um portal para um passado que se recusa a morrer, e você se sente exausto por vigiá-la constantemente. Na tela da sua mente, uma conversa se repete incessantemente, um filme que você não consegue desligar. As palavras ditas, e talvez ainda mais, as palavras que não foram ditas, ecoam como um tribunal permanente em seus pensamentos. Você revive cada cena, cada gesto, cada olhar, buscando um sentido que talvez nunca encontre. Essa ruminação mental é uma forma de tortura autoimposta, um labirinto onde cada corredor leva de volta ao epicentro da sua dor. É um esforço exaustivo para tentar reescrever a história, para se defender, para gritar a sua verdade em um palco vazio. Esse diálogo interno consome sua energia, rouba sua alegria e o mantém acorrentado a um momento que já passou, impedindo-o de viver plenamente o presente que Deus lhe oferece a cada amanhecer. A sua mente se tornou um campo de batalha, e a paz parece uma terra distante e inalcançável. Há um nome, não é mesmo? Um nome que, ao ser pronunciado, mesmo que casualmente por um estranho, dispara uma pontada de dor em seu peito. É uma reação involuntária, um reflexo da alma ferida. Esse nome carrega o peso de uma traição, de uma ofensa, de um abandono ou de uma profunda injustiça. Ele se tornou um símbolo, a personificação da sua mágoa mais profunda. Evitá-lo se tornou um mecanismo de defesa, mas o mundo insiste em trazê-lo à tona, e cada vez que isso acontece, a tempestade interior se forma novamente. As nuvens da amargura escurecem o céu do seu coração, e os ventos da ira sopram com uma força que te assusta. Você se pergunta quando, ou se um dia, esse nome será apenas um nome, desprovido do poder de te ferir tão profundamente e de te arrastar de volta para o olho do furacão. Deus vê o peso que você carrega. Ele conhece a arquitetura complexa dessa dor que se instalou em sua alma. Ele não está distante nem indiferente ao fardo do ressentimento que curva os seus ombros e entristece o seu olhar. Ele tem contado cada lágrima que você derramou em segredo, cada noite em que o sono fugiu porque as memórias eram mais barulhentas que o silêncio. Ele conhece a exaustão de manter essa armadura de proteção, o cansaço de sorrir por fora, enquanto por dentro a ferida sangra. Ele vê como essa amargura, como um veneno lento, tem contaminado outras áreas da sua vida, afetando sua saúde, suas outras relações e principalmente a doçura da sua comunhão com Ele. E é por conhecer a profundidade do seu cativeiro que Ele se move em sua direção com um amor soberano. E é sobre essa dor, especificamente esta que lateja em seu peito agora, que Ele manda te entregar uma palavra de cura e libertação. Esta mensagem não é um acaso, não é um vídeo que apareceu aleatoriamente em sua tela. É um encontro marcado pela providência. É a mão de Deus se estendendo através do caos do seu sofrimento para te encontrar exatamente onde você está. Ele quer te dizer que o estado em que você se encontra não é o seu destino final. A amargura que te acorrenta não é a sua identidade. A prisão do ressentimento tem uma chave, e hoje Ele deseja colocá-la em suas mãos. Prepare o seu coração, pois a voz do Pai Celestial quer falar diretamente à sua ferida, não para julgá-la, mas para limpá-la e iniciar um processo de cicatrização que você julgava ser impossível. Você pode sentir que perdoar é uma injustiça ainda maior. Afinal, você foi a vítima. A dívida é real. A ofensa foi concreta,
Perdoar parece validar a ação do outro, parece apagar o erro e dizer que tudo bem. Seu senso de justiça grita que o ofensor precisa pagar, precisa reconhecer, precisa, de alguma forma, sentir o que você sentiu. E essa sede de justiça é legítima, ela foi plantada em nós por um Deus que é justo. Porém, carregar o fardo de ser o cobrador dessa dívida te adoece. Você se torna o carcereiro de uma prisão em que o prisioneiro é você mesmo, pois a pessoa que te feriu talvez siga livre, enquanto você revive o crime todos os dias. Deus entende o seu clamor por justiça, e é por isso que Ele te convida a entregá-lo em suas mãos. A amargura é como uma raiz venenosa que, uma vez plantada no solo do coração, começa a crescer em silêncio por baixo da superfície. No início, pode parecer pequena, inofensiva, apenas um sentimento de mágoa. Mas com o tempo, essa raiz se aprofunda e se espalha, e seus ramos amargos começam a contaminar tudo o que tocam. A alegria perde o sabor, a esperança se torna turva e a paz se torna uma memória distante. Ela envenena suas percepções, fazendo com que você veja o mundo e as outras pessoas através de uma lente de desconfiança e dor. Ela te faz construir muros altos ao redor de si para nunca mais ser ferido, mas esses mesmos muros te isolam do amor, da graça e da cura que desejam entrar. Deus quer arrancar essa raiz pela base, antes que ela sufoque por completo a vida que Ele plantou em você. Essa ferida aberta se tornou um obstáculo na sua caminhada espiritual, um ponto de estagnação que te impede de avançar. Você ora, mas sente que suas palavras não passam do teto. Você busca a presença de Deus, mas a memória da ofensa se interpõe como uma névoa densa, um ruído constante que te distrai e te desconecta. É como tentar correr uma maratona com uma pedra afiada dentro do sapato. Você pode até continuar por um tempo mancando e suportando a dor, mas chegará um momento em que a jornada se tornará insustentável. Essa mágoa não resolvida te impede de receber a plenitude das bênçãos que Deus tem para você, pois um coração cheio de ressentimento tem pouco espaço para a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. É hora de remover essa pedra. Você anseia desesperadamente por paz. Mais do que justiça, mais do que um pedido de desculpas, o que sua alma realmente clama é por descanso. Você está cansado de lutar, cansado de lembrar, cansado de sentir dor. Você sente falta da pessoa que era antes dessa ferida, da leveza que existia em seu espírito. A paz se tornou um luxo, uma miragem no deserto da sua angústia. E é exatamente essa paz que Deus quer te devolver. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, nem da atitude da pessoa que te feriu. Uma paz que transcende o entendimento humano, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. É um convite para sair das águas turbulentas da amargura e encontrar refúgio no porto seguro do seu amor incondicional, onde as tempestades da alma finalmente se aquietam. Muitas vezes, acreditamos que o perdão é um sinal de fraqueza, como se estivéssemos nos rendendo ou permitindo que o mal vencesse. Mas na perspectiva divina, o perdão é um dos atos mais poderosos de força espiritual que um ser humano pode realizar. É preciso uma coragem imensa para olhar para uma ferida profunda e decidir soltar o direito de vingança. É preciso uma força sobrenatural para abrir mão da dívida que o outro tem com você e confiar que a justiça de Deus é perfeita e soberana. Perdoar não é fraqueza. É alinhar o seu coração ferido com o coração invencível de Cristo. É um ato de guerra contra o inimigo de nossas almas, que se deleita em nos ver acorrentados ao passado. É declarar que a dor não terá a palavra final sobre a sua história. A verdade é que o perdão não é primariamente para a pessoa que te ofendeu. É para você. É o ato de libertar a si mesmo da prisão do passado. Enquanto você se apega à falta de perdão,
você permanece energeticamente e espiritualmente ligado à pessoa e ao evento que te causou dor. Eles continuam a ocupar um espaço precioso em sua mente e em seu coração. Um espaço que poderia ser preenchido pela presença curadora de Deus. Liberar o perdão é cortar essa corrente invisível. É como soltar uma corda que você tem segurado com toda a sua força. Uma corda que estava esfolando suas mãos e exaurindo suas forças. Ao soltá-la, você pode até sentir um vazio momentâneo, mas logo ele será preenchido pela liberdade e pela paz que somente Deus pode oferecer. Essa jornada para a cura começa com a compreensão de que você não está sozinho. O próprio Jesus, o Filho de Deus, conheceu a dor da traição, do abandono e da injustiça de forma muito mais profunda do que qualquer um de nós jamais experimentará. Pendurado em uma cruz, com o corpo dilacerado e o coração partido pela rejeição daqueles a quem ele veio salvar, suas primeiras palavras não foram de vingança ou acusação, mas de intercessão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele entende a sua dor, ele se compadece da sua luta e é do seu próprio coração perdoador que ele retira a força que ele agora oferece a você. Ele não te pede para fazer algo que ele mesmo não tenha feito da maneira mais sublime e sacrificial. Portanto, respire fundo. Permita que suas defesas comecem a baixar apenas por este momento. Saiba que este é um espaço seguro, um santuário preparado para você. Não há cobrança aqui, apenas um convite amoroso. Deus não está com um dedo apontado para a sua falta de perdão, mas com os braços abertos para acolher a sua dor. Ele sabe que você não consegue fazer isso sozinho, que suas forças humanas se esgotaram há muito tempo. A intenção dele não é adicionar mais um fardo à sua vida, mas te mostrar o caminho para se livrar do peso que já é grande demais. Ele está aqui para caminhar com você, passo a passo, através do vale sombrio da sua mágoa, em direção à luz restauradora da sua graça infinita. O tema central que iremos explorar é a revelação de que o perdão, longe de ser um ato de injustiça contra si mesmo, é o instrumento divinamente designado para a sua própria cura. É a chave que Deus te entrega hoje para destrancar a sua própria prisão emocional e espiritual. Vamos mergulhar na profundidade da palavra de Deus para desmistificar o que o perdão realmente é e o que ele não é. Vamos descobrir juntos como a decisão de obedecer a Deus neste quesito pode liberar um poder de cura que você jamais imaginou ser possível, transformando o solo árido da sua dor em um jardim de paz, regado pela misericórdia do Pai. Prepare-se para receber uma verdade que tem o poder de mudar tudo. Este momento é um divisor de águas na sua história. Você pode escolher continuar carregando essa bagagem pesada de dor, permitindo que ela dite seus dias e sufoque seu futuro. Ou pode escolher abrir o coração para a palavra que Deus tem para você hoje, uma palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Permita que essa palavra entre e faça a cirurgia necessária em sua alma. Confie que o médico dos médicos sabe exatamente onde tocar, o que remover e como restaurar. A sua jornada de libertação da amargura e de encontro com a cura profunda começa agora. Em meio ao labirinto da sua dor, a palavra de Deus surge como um fio de luz, uma bússola apontando para o norte da verdadeira liberdade. Ouça com atenção, não apenas com seus ouvidos, mas com toda a sua alma, o que o Espírito Santo prescreve para a sua condição. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32, encontramos um diagnóstico preciso e uma receita divina para a cura. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Permita que essa palavra ressoe dentro de você. Sinta o peso e a autoridade de cada termo, pois eles são a chave para entender tanto a natureza da sua prisão quanto o caminho para fora dela. Esta passagem bíblica não é uma sugestão gentil ou uma opção entre muitas. É uma instrução urgente de um pai amoroso que vê seu filho acorrentado e anseia por sua libertação. O comando "sejam tiradas" é enfático. É um chamado para uma ação decisiva, uma remoção cirúrgica de elementos que são tóxicos para o espírito. Deus não está minimizando a sua dor ou a ofensa que você sofreu. Pelo contrário, Ele a leva tão a sério que identifica com precisão os venenos espirituais que brotam dela e que agora ameaçam consumir a sua vida. Ele está te dizendo: eu vejo o que está te matando por dentro e eu sei como te curar. Confie em mim e siga a minha direção, pois o meu único desejo é restaurar a sua paz e a sua integridade. Vamos começar pelo diagnóstico divino. Pela primeira palavra, toda a amargura. A amargura não é um sentimento passageiro, é uma raiz que se aprofunda no solo escuro do ressentimento e da autopiedade. Uma vez que ela se fixa, começa a sugar a vida de todo o jardim da sua alma. Ela libera uma seiva tóxica que envenena seus pensamentos, azeda suas palavras e endurece seu coração. Essa raiz de amargura te mantém perpetuamente conectado à ofensa e ao ofensor. Ela te acorrenta a um passado doloroso, forçando-o a beber da mesma fonte de dor todos os dias. Por isso, Deus a coloca em primeiro lugar, pois ela é a origem, a fonte de onde fluem muitos dos outros venenos que a palavra descreve. A cura real exige mais do que podar os galhos, exige arrancar a raiz. Dessa raiz de amargura brotam os frutos visíveis: a ira e cólera e gritaria. A ira é aquele fogo lento, a brasa de raiva que queima constantemente sob a superfície. A cólera é a explosão, o momento em que essa brasa se torna uma labareda que queima tudo ao redor, muitas vezes atingindo pessoas inocentes que nada têm a ver com a ferida original. E a gritaria é a expressão verbal dessa tempestade interior. São as palavras ásperas, as acusações, as discussões que se repetem em sua mente e por vezes escapam de seus lábios, perpetuando o ciclo de dor e conflito. Deus aponta para esses sintomas não para te envergonhar, mas para te mostrar como o veneno da amargura está se manifestando e afetando seu comportamento, revelando a urgência da sua intervenção curadora. A palavra continua, indo ainda mais fundo, mencionando a blasfêmia e toda a malícia. A blasfêmia, neste contexto, pode ser entendida como a calúnia, o ato de difamar e denegrir a pessoa que te feriu, seja em conversas com outros ou em seu próprio tribunal mental. É uma tentativa de diminuir o outro para tentar aliviar a própria dor, mas que apenas serve para regar a raiz de amargura. E a malícia é o estágio mais sombrio desse processo. É o desejo premeditado de que o mal aconteça ao seu ofensor. É a alegria secreta com o seu sofrimento. É o planejamento de uma vingança, ainda que apenas em pensamento. É o ponto em que o coração ferido, não tratado, começa a se assemelhar à própria escuridão que o feriu. É uma transformação perigosa que Deus deseja reverter com sua luz. Observe que o mandamento é para que todos esses sentimentos sejam tirados dentre vós. Deus não diz: suprimam seus sentimentos ou finjam que não estão aí. Ele ordena uma remoção. Isso revela uma verdade poderosa. Esses venenos espirituais não fazem parte da sua verdadeira identidade em Cristo. Eles são invasores, elementos estranhos que se alojaram em sua alma por causa de uma ferida. Portanto, você não está sendo pedido para remover uma parte de si mesmo, mas para expulsar um inimigo que acampou em seu território e tem causado destruição. O chamado ao perdão é:
em sua essência, um ato de guerra espiritual contra as forças que querem te manter cativo na dor. É uma declaração de que você se recusa a permitir que o mal que te fizeram defina quem você é. Agora, vamos desmistificar a natureza do perdão, pois o inimigo a distorceu para mantê-lo aprisionado. Perdoar não é, em primeiro lugar, dizer que o que a outra pessoa fez foi certo ou aceitável. O mal deve ser chamado de mal, a injustiça de injustiça. O perdão não anula a verdade. Em segundo lugar, perdoar não é esquecer a dor. A memória pode permanecer, mas o perdão tem o poder de remover o veneno associado a ela, transformando uma ferida aberta em uma cicatriz. Uma cicatriz que não dói mais ao ser tocada e que pode até se tornar um testemunho do poder de cura de Deus. E em terceiro lugar, perdoar não significa necessariamente restaurar o relacionamento ou voltar a confiar. A reconciliação requer arrependimento e mudança da outra parte, mas o perdão é um ato unilateral que você pode fazer agora. Então, o que é o perdão à luz da Bíblia? O perdão é uma decisão, é um ato de sua vontade, capacitado pela graça de Deus, de cancelar a dívida que o ofensor tem com você. Imagine que a ofensa criou uma dívida moral e emocional. A pessoa te deve um pedido de desculpas, uma restituição, uma mudança de atitude. Enquanto você se apega à falta de perdão, você se coloca na posição de cobrador dessa dívida, gastando sua energia para garantir que ela seja paga. Perdoar é fazer um ato judicial no tribunal do seu coração. Você pega o registro da dívida, carimba cancelada pela graça de Deus e o arquiva. Você conscientemente libera a pessoa da obrigação de te pagar o que ela te deve, reconhecendo que a dívida dela é, em última instância, com Deus. A mais poderosa metáfora para o perdão é a de soltar uma corrente. Imagine que, desde o momento da ofensa, você está segurando uma corrente pesada que te liga à pessoa que te feriu. Você pode pensar que, ao segurar essa corrente, você está prendendo o ofensor, exercendo algum tipo de controle ou poder sobre ele. Mas olhe para as suas próprias mãos. Elas estão em carne viva, calejadas, sangrando pelo esforço de não soltar. Seus braços estão exaustos e você não pode usar suas mãos para receber as bênçãos que Deus quer te entregar. O perdão é a decisão de simplesmente abrir as mãos. No momento em que você solta a corrente, você percebe a verdade chocante. Quem estava verdadeiramente preso era você. A libertação é sua. Ao tomar essa decisão de perdoar, você está, na verdade, transferindo o caso para a jurisdição do Supremo Tribunal Celestial. Você está saindo da cadeira de juiz, uma posição que você nunca foi criado para ocupar, e entregando o martelo nas mãos do único juiz justo e perfeito. Você está dizendo: Deus, esta causa é grande demais para mim. A injustiça foi real, mas o meu desejo de vingança está me destruindo. Eu confio em ti. Eu entrego essa pessoa e essa situação em tuas mãos soberanas e justas. A vingança pertence a ti e eu confio que a tua justiça é infinitamente mais perfeita e completa do que a minha jamais poderia ser. Este ato de entrega remove de seus ombros um fardo insuportavelmente pesado e o coloca sobre os ombros largos do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus não para na remoção dos venenos. Ela nos chama a um passo ainda mais elevado. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. A natureza não tolera o vácuo. Quando você arranca a raiz da amargura, precisa plantar algo no lugar para que ela não volte a crescer. E Deus nos dá as sementes, a benignidade, que é a bondade em ação, e a misericórdia, que é a compaixão pelo miserável, o não dar ao outro o castigo que ele merece. Isso pode parecer impossível, mas não é um chamado para sentir, e sim para agir. É um convite para, pela graça de Deus, começar a tratar a pessoa não com base no que ela fez, mas com base em quem Deus é. É um passo radical que acelera a sua própria cura. E aqui chegamos à motivação suprema, a fonte de poder que torna o impossível possível. Perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou em Cristo. Esta é a chave de tudo. A sua capacidade de perdoar não brota da sua própria bondade, da sua força de vontade ou porque o ofensor merece. A sua capacidade de perdoar brota da memória e da gratidão pelo perdão que você mesmo recebeu. O perdão que você precisa oferecer a alguém é apenas uma gota no oceano do perdão que você recebeu de Deus. A sua dívida era de bilhões, impagável. A dívida do seu irmão contra você é de centavos. Como podemos, tendo sido perdoados de tanto, nos recusar a perdoar tão pouco em comparação? Pense na magnitude da sua dívida com Deus. Cada ato de egoísmo, cada palavra impura, cada pensamento de orgulho, cada omissão em amar construiu uma montanha de dívidas diante de um Deus santo. A justiça exigia a nossa condenação eterna. Não tínhamos absolutamente nada para oferecer em pagamento. Estávamos falidos, sentenciados, sem esperança, aguardando apenas a execução da pena. Era uma dívida que nos separava de Deus, da vida e da paz. Esta é a nossa condição natural, o ponto de partida de toda a humanidade. Se esquecermos de onde fomos resgatados, nunca teremos a humildade e a motivação necessárias para estender a graça a outros que falharam contra nós. A memória da nossa própria falência é o solo fértil para a misericórdia. E então, olhe para a cruz. Naquele madeiro, Deus realizou o ato de perdão mais custoso e magnífico da história do universo. Jesus Cristo, o Filho perfeito, se colocou em nosso lugar. Ele não tinha dívida alguma, mas assumiu a nossa. O martelo da justiça divina, que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele com força total. Ele absorveu em seu próprio corpo toda a ira, toda a cólera, toda a punição que nossos pecados mereciam. E ao dar seu último suspiro, ele declarou: está consumado. A dívida foi paga, totalmente. Completamente. Deus nos perdoou em Cristo, não porque minimizou nosso pecado, mas porque o puniu em seu próprio Filho. Recebemos um perdão que não era barato, custou o sangue do Cordeiro de Deus. Portanto, o ato de perdoar se transforma. Deixa de ser um fardo pesado e se torna um ato de adoração. Cada vez que você escolhe perdoar alguém que te feriu, você está, na prática, erguendo um memorial à cruz de Cristo em seu coração. Você está declarando ao céu, à terra e ao inferno que o perdão que você recebeu na cruz é real, poderoso e transformador. Tão real que agora ele transborda de você para os outros. A sua cura não está condicionada ao arrependimento do seu ofensor, à sua validação ou a um pedido de desculpas. A sua cura está ancorada na sua obediência a Deus, na sua decisão de repassar a graça que lhe foi dada gratuitamente. Ao perdoar como você foi perdoado, você se alinha com o coração do Pai e abre os canais para que o rio da sua cura inunde a sua alma. Agora que a luz da verdade divina iluminou o nosso entendimento, a teoria precisa se tornar experiência. A revelação anseia por se tornar libertação. Não basta apenas compreender intelectualmente o perdão, é preciso vivenciá-lo em um ato de entrega. Este é o momento mais importante da nossa jornada juntos. É o ponto onde a palavra se faz carne em sua história. Por isso eu te convido, onde quer que você esteja, a preparar um santuário em seu coração. Se puder, encontre um lugar tranquilo, feche os seus olhos, respire fundo. Este não é mais um momento de aprendizado, mas de encontro. Um encontro sagrado entre a sua dor mais profunda e o amor curador do Deus Todo-Poderoso que te esperou pacientemente até este exato instante. Eu sei que seu coração pode estar hesitando. Há um tremor em sua alma, um medo de tocar nessa ferida de forma tão direta. Talvez uma voz interior esteja sussurrando que isso é difícil demais, que a dor é muito grande, que a injustiça foi profunda demais para ser liberada. Quero que saiba que essa resistência é natural. Perdoar parece como escalar uma montanha íngreme e rochosa, mas a boa notícia é que você não precisa escalar sozinho. O Espírito Santo está aqui para ser o seu guia, o seu auxílio, a sua força. Ele não te força a subir,
mas estende a mão e sussurra: confie em mim, eu conheço o caminho, eu te darei a força a cada passo, apenas dê o primeiro. Este é um ato de fé, e a sua pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para mover esta montanha de dor. Vamos entrar juntos em sua presença. Pai amado, Deus de toda a consolação, nós nos aproximamos do teu trono de graça com confiança, não por mérito nosso, mas pelo sangue de Jesus, que nos abriu este novo e vivo caminho. Estamos aqui na tua presença, que é plenitude de alegria. Tu és aquele que sonda os corações e conhece os pensamentos mais íntimos. Nada está oculto aos teus olhos. Tu conheces a nossa estrutura e lembras que somos pó. Por isso, olhas para nós com infinita misericórdia e compaixão. Neste momento, pedimos que a tua presença se torne real e palpável para o teu filho e a tua filha que ouve esta oração. Que o céu toque a terra em seu coração agora. Senhor, tu conheces esta ferida. Tu estavas lá quando ela foi aberta. Tu viste a traição, o abandono, a palavra dura, a injustiça. Tu contaste cada lágrima que eu chorei no secreto do meu quarto, quando ninguém mais via. Tu sentiste a dor que partiu o meu coração e que até hoje ecoa em minha alma. Eu não preciso mais escondê-la de ti, nem fingir que sou forte. Diante de ti, eu exponho esta ferida. Eu a coloco sobre o teu altar de cura. Eu te entrego cada memória dolorosa, cada flash de imagem, cada palavra que fere como uma adaga. Receba, Senhor, esta dor que eu não consigo mais carregar sozinho. Ela é pesada demais para mim, mas eu sei que para ti ela é leve. E com a dor, Pai, eu te entrego conscientemente todos os venenos que brotaram dela. Eu entrego a ti toda a raiz de amargura que se aprofundou na terra da minha alma e contaminou a minha paz. Eu renuncio a ela e a todo o fruto amargo que ela produziu. Eu te entrego toda a ira, toda a cólera e todo o ressentimento que mantive aceso como uma brasa em meu peito. Eu abro mão da gritaria, das acusações e das palavras ásperas que pronunciei em meu coração e com meus lábios. Eu também te entrego toda a malícia, todo o desejo secreto de vingança e todo o prazer que senti ao imaginar a queda daquele que me feriu. Purifica-me, Senhor, deste veneno. Eu desligo agora, no poder do nome de Jesus, o filme que se repete incessantemente em minha mente. Eu desfaço o tribunal que montei em meus pensamentos, onde eu era vítima, promotor e juiz. Eu te entrego cada argumento, cada defesa, cada cena que eu revivi milhares de vezes, buscando uma justiça que eu mesmo não posso executar. Eu renuncio a esse fardo mental que tem roubado a minha paz e consumido a minha energia. Eu submeto os meus pensamentos a ti, Cristo. E eu te peço, enche a minha mente com o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Eu entrego a ti o meu direito de entender e escolho confiar na tua soberania sobre a minha história. Senhor, tu és um Deus de justiça. A tua palavra declara que a justiça é o fundamento do teu trono. E tu sabes, Pai, que o que me aconteceu não foi justo. Tu viste a ofensa e a tua natureza santa se agrada da retidão e odeia a iniquidade. E é por confiar na tua justiça perfeita que eu hoje entrego o meu clamor em tuas mãos. Eu abro mão do meu desejo de vingança. Eu libero o meu direito de acertar as contas. Eu confio a ti esta causa. Julga tu, Senhor, segundo a tua infinita sabedoria e retidão. Eu descanso na certeza de que nenhuma injustiça passa despercebida aos teus olhos e que no teu tempo e a tua maneira todas as coisas serão postas em seu devido lugar. E agora, Pai Celestial, não com base no que eu sinto, pois meus sentimentos são inconstantes como as ondas do mar, mas com base na autoridade da tua palavra imutável e na força que vem do teu Espírito Santo, eu faço uma escolha. É uma decisão da minha vontade, um passo de obediência que eu dou em tua direção, confiando que o Senhor me encontrará no meio do caminho. Eu escolho alinhar o meu coração com o teu. Eu escolho obedecer ao teu mandamento de perdoar, não como um fardo, mas como o caminho para a minha própria libertação. A chave que o Senhor mesmo me oferece para abrir a porta da minha prisão interior. Eu tomo a decisão neste exato momento
de perdoar. Pausa. Respire fundo e em seu coração mencione o nome da pessoa ou das pessoas que te feriram. Eu, pela graça de Deus, escolho perdoar. Eu libero esta pessoa da dívida que ela tem comigo. A dívida emocional, a dívida moral, a dívida de um pedido de desculpas, a dívida de uma restituição. Diante de ti, ó Deus, e das hostes celestiais como testemunhas, eu declaro esta dívida cancelada. Eu não sou mais o credor. Eu não vou mais cobrar. Eu entrego a ti o registro dessa ofensa e peço que o prego da cruz de Cristo o atravesse e o anule para sempre. Eu abro as minhas mãos em um gesto de libertação. Eu solto a corrente do ressentimento que me prendia a essa pessoa e a essa memória dolorosa. Eu a deixo cair por terra. Eu renuncio a todo e qualquer direito que eu pensei ter sobre a vida dessa pessoa por causa da ferida. Eu a libero da minha sentença, do meu julgamento e da minha amargura. E ao liberá-la, eu peço, ó Deus, que o Senhor me liberte. Liberte-me da necessidade de vê-la sofrer. Liberte-me da vigilância constante sobre a sua vida. Liberte-me da prisão do passado e me conduza para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Uma liberdade que foi conquistada para mim na cruz. Pai, eu sei que a minha mente e as minhas emoções podem tentar me arrastar de volta para o caminho da amargura. A lembrança pode vir. O sentimento de dor pode tentar ressurgir. Por isso eu peço a tua ajuda. Guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Quando a memória da ofensa vier, ajuda-me a lembrar desta decisão que tomei hoje, deste momento de entrega diante de ti. Ensina-me a não regar mais as raízes da amargura, mas a arrancar imediatamente qualquer broto de ressentimento com a força da tua palavra. Ajuda-me a ver essa pessoa não mais como minha inimiga, mas como alguém que também precisa desesperadamente da tua graça, assim como eu. E agora, Espírito Santo Consolador Divino, eu te convido a vir sobre mim. O terreno do meu coração foi arado pela verdade e limpo pela decisão de perdoar. Ele agora está aberto e pronto para a tua obra de restauração. Vem, Espírito de Deus, como uma chuva suave sobre a terra seca da minha alma. Vem e preenche todos os espaços vazios que a amargura deixou para trás. Onde havia o caos da ira, estabelece a tua ordem e a tua serenidade. Onde havia a frieza do ressentimento, acende o calor do teu amor. Eu sou o teu templo e eu te dou total liberdade para fazer a tua obra de cura em mim. Onde havia a ferida aberta, latejante e sangrando, eu peço que o Senhor derrame agora o teu bálsamo de Gileade, o óleo suave da tua unção curadora. Peço que o teu poder restaurador penetre nas camadas mais profundas do meu ser, nos lugares que ninguém mais pode alcançar. Cauteriza com o teu fogo de amor toda a infecção de amargura. Une os tecidos da minha alma que foram rasgados. Acalma os nervos expostos da minha memória. Eu declaro pela fé que pela ferida de Jesus eu sou sarado. Recebo agora a tua cura, não como um sentimento, mas como uma promessa cumprida e um fato espiritual. Onde estava plantada a raiz venenosa da amargura, eu te peço, semeador divino, planta agora a semente da tua paz. Uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Uma paz que excede todo o entendimento e que guardará o meu coração. Onde havia o ódio, planta a semente do amor ágape, que me capacitará a amar como o Senhor me amou. Onde havia trevas e desespero, planta a semente da esperança, a âncora firme da minha alma. Rega essas sementes, Pai, com a água viva da tua palavra, para que elas cresçam e produzam frutos de justiça para a tua glória. E por fim, Pai, em nome poderoso de Jesus, eu peço que o Senhor corte agora todo o laço de alma doloroso que foi formado entre mim e a pessoa que me feriu. Toda conexão espiritual que foi criada no momento da ofensa, que me prendia energeticamente a essa memória, seja desfeita agora pela espada do teu Espírito. Eu declaro que estou livre dessa ligação. Eu retomo cada parte da minha alma, da minha alegria,
e da minha paz que eu entreguei a essa situação. Eu sou teu, Senhor, inteiramente teu. Minha identidade está em ti, não na minha ferida. Minha vida está escondida com Cristo em Deus. E eu te agradeço, pois sei que o Senhor já começou a boa obra. Em nome de Jesus, eu declaro que a obra de Deus em sua vida, iniciada neste momento de entrega, será fielmente completada até o dia de Cristo. Receba agora a bênção do Pai sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Que toda acusação do inimigo sobre a sua mente seja silenciada agora. Que toda seta de culpa ou condenação seja quebrada. Que a unção de cura que foi liberada continue a operar em você, dia após dia, noite após noite, transformando cada área da sua vida. Você está debaixo da cobertura das asas do Altíssimo, e nenhuma arma forjada contra a sua paz prevalecerá, pois a sua causa agora pertence ao Senhor dos Exércitos. Que a paz de Deus, que desafia toda lógica e transcende todo o entendimento humano, inunde agora cada compartimento do seu coração e cada corredor da sua mente. Esta não é uma paz frágil que depende da ausência de problemas, mas uma paz robusta que se firma na presença constante do Príncipe da Paz. Sinta essa paz como um rio tranquilo, lavando e levando embora todos os resíduos de ansiedade, medo e perturbação. Que essa paz monte guarda a porta do seu coração, para que a amargura nunca mais encontre um lugar para fazer morada. Respire fundo esta paz. Ela é a sua herança em Cristo Jesus, comprada por um alto preço e oferecida a você gratuitamente pelo amor do Pai. Você não é mais um prisioneiro do seu passado. A corrente que te prendia à dor foi quebrada pelo poder da sua decisão e pela graça de Deus. A porta da cela de ressentimento está escancarada. Eu te encorajo agora, em nome de Jesus, caminhe para fora. Dê os seus primeiros passos na gloriosa liberdade para a qual Cristo te libertou. Não olhe para trás. O passado não é mais o seu lugar de habitação, mas apenas uma referência do lugar de onde Deus te resgatou. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Sua identidade não está mais na ferida que você sofreu, mas na cura que você recebeu e no Deus que te restaurou completamente. Saiba que este momento foi um ponto de virada crucial, a cirurgia que removeu o tumor, mas a cicatrização é um processo que continua. A caminhada na liberdade do perdão é uma jornada diária. Haverá dias em que a cicatriz poderá coçar, em que uma lembrança tentará reavivar a dor. Nesses momentos, não se desespere. Apenas lembre-se da decisão que você tomou hoje, neste altar sagrado. Apegue-se à graça de Deus, que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Declare em voz alta: eu já perdoei, essa dívida está cancelada. Eu escolho andar na novidade de vida. A cada dia que você escolhe a liberdade, os músculos do seu espírito se fortalecem e a paz se torna o seu estado natural. Lembre-se sempre desta verdade fundamental que Deus te revelou hoje. O perdão é a chave que Ele te entregou, não para abrir a prisão do seu ofensor, mas para destrancar a sua própria. Por muito tempo, você pode ter pensado que reter o perdão era uma forma de punir o outro, mas na realidade, você estava apenas reforçando as grades da sua própria cela. O ofensor talvez seguisse sua vida livremente, enquanto você permanecia acorrentado à memória da dor. Mas hoje, você usou a chave. Você ouviu o som libertador da fechadura se abrindo. Nunca mais se permita ser enganado a ponto de voltar para dentro daquela prisão. A liberdade é o seu novo lar. Ao liberar alguém da dívida que essa pessoa tinha com você, quem se torna verdadeiramente, profundamente e completamente livre é você. Este é o paradoxo divino da graça. Parece um ato de perda, de abrir mão de um direito justo, mas na realidade é o maior ato de ganho que você poderia realizar. Você não perdeu nada além do peso que esmagava seus ombros, da amargura que envenenava sua alma e da corrente que limitava seus passos.
Em troca, você ganhou paz, leveza, a alegria de uma consciência limpa e a capacidade de se conectar com Deus e com os outros de uma forma muito mais profunda e autêntica. Você trocou o seu fardo pesado pelo jugo suave e pelo fardo leve de Cristo. A partir de hoje, veja-se de uma maneira diferente. Você não é mais a pessoa definida pela ferida, pela traição ou pela injustiça. Essa não é mais a sua identidade. Você é agora um testemunho vivo do poder restaurador de Deus. A sua história, que antes era marcada pela dor, agora é marcada pela superação através da graça. Você é a prova de que o amor de Deus é maior do que a nossa mágoa mais profunda. Você é um troféu da vitória de Cristo sobre o poder das trevas. A sua cicatriz não é mais um sinal de vergonha, mas uma marca de honra que glorifica o médico dos médicos, que transforma cinzas em beleza e pranto em óleo de alegria. Que a leveza do perdão divino inunde completamente a sua alma a partir deste exato momento. Respire fundo, mais uma vez, e sinta fisicamente o peso que foi retirado dos seus ombros. Perceba como a tensão em seu corpo diminui, como o ar parece mais puro, como as cores ao seu redor parecem mais vivas. Você foi criado por Deus para viver em liberdade, para correr os campos da graça dele e não para se arrastar acorrentado em um calabouço de amargura. Desfrute desta nova leveza. Dance nesta nova liberdade. Permita que a alegria do Senhor, que é a sua força, comece a borbulhar de dentro de você como uma fonte de águas vivas, refrescando não apenas a você, mas todos ao seu redor. A fé é como uma semente. Depois de plantada no coração, ela precisa ser regada e declarada para crescer forte. Um dos atos mais poderosos para solidificar uma decisão espiritual é proclamá-la publicamente. Se você, em seu coração, tomou essa decisão corajosa de perdoar hoje, se você se abriu para receber a torrente de cura de Deus, eu te convido a selar este momento com uma declaração de fé. Este é um passo importante para sair do secreto da sua dor e vir para a luz da comunidade, onde encontramos força e encorajamento para continuar a nossa caminhada. Não subestime o poder de colocar a sua fé em palavras visíveis. Por isso, com fé e com a coragem que o Espírito Santo te dá, escreva agora mesmo nos comentários desta oração: eu perdoo. Não encare isso como uma simples frase digitada, mas como um decreto profético sobre a sua vida. Uma bandeira de liberdade que você está fincando no território da sua alma. Cada vez que você olhar para essa declaração, ela servirá como um memorial, um lembrete poderoso do compromisso que você firmou com Deus e consigo mesmo neste dia. Será a sua âncora nos dias de tempestade, a sua declaração de vitória sobre o passado, é a sua assinatura no documento da sua alforria espiritual, testemunhada por Deus e por toda a comunidade de fé. Ao fazer esta declaração, você se une a um exército de corações valentes que, assim como você, escolheram o caminho da liberdade em vez do cativeiro da amargura. Os comentários deste vídeo se tornarão um memorial de milagres, um jardim onde cada declaração de eu perdoo é uma flor de esperança brotando no deserto. As suas palavras de fé se tornarão uma fonte de encorajamento para alguém que talvez tenha chegado a este vídeo sentindo-se fraco e sem esperança. Você não apenas sela a sua cura, mas também se torna um farol de esperança para outros, mostrando que a libertação é possível através do poder de Cristo Jesus. A cura extraordinária que você começou a experimentar hoje não foi destinada a terminar em você. Deus nunca nos abençoa para que a bênção se acumule em nós, mas para que nos tornemos um canal através do qual suas bênçãos possam fluir para alcançar um mundo ferido. Existem inúmeras pessoas ao seu redor, em sua família, em seu trabalho, em seu círculo de amizades, que estão vivendo silenciosamente nas mesmas prisões de amargura das quais você acabou de receber a chave para sair. Eles carregam o mesmo peso, lutam com a mesma dor e anseiam pela mesma paz que você encontrou.
Deus quer usar a sua história para alcançá-los. Sendo assim, eu te peço com todo o meu coração, compartilhe esta mensagem. Seja um embaixador da reconciliação e da cura. Envie este vídeo para aquela pessoa específica que o Espírito Santo colocar em seu coração agora. Poste-o em suas redes sociais, não com orgulho, mas com a humildade de quem foi curado e deseja que outros encontrem o mesmo médico. Você pode ser, literalmente, a resposta da oração de alguém hoje. A sua simples atitude de compartilhar pode ser o instrumento que Deus usará para iniciar um processo de cura na vida de alguém que você ama, desencadeando uma onda de restauração que vai muito além do que você pode imaginar. E agora vá em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz duradoura e inabalável. Siga em frente na sua jornada, não mais se identificando como uma vítima das circunstâncias, mas como um vitorioso em Cristo Jesus. Mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Você é um portador da luz, um agente de cura, um testemunho vivo do poder transformador que existe no perdão. Sua vida é uma mensagem da bondade de Deus. A sua nova história, a história da sua cura e da sua liberdade, começa neste exato instante. Não é algo que você precisa esperar, mas algo em que você pode começar a andar agora mesmo. Viva nesta nova realidade. Floresça neste novo ambiente da graça. Tome posse da paz e da alegria que são suas por direito divino. E que através da sua vida transformada, através da sua paz restaurada e do seu coração liberto, o nome do nosso Deus, o grande restaurador de vidas, seja exaltado, honrado e glorificado para todo sempre. Amém e amém.